Estamos de volta com o programa Falando Nisso, recebendo hoje Alexandre Blas e Marcelo Semiatz. A gente tem perguntas aí de algumas pessoas do público e de pessoas que são importantes também aí para a trajetória da Força Dinâmica. A primeira pergunta é da Maria Emília, vamos conferir. Então, uma questão que me estimula bastante, viu, Marcelo, Alexandre, que eu gostaria que vocês pensassem com bastante carinho, é como fazer esse trabalho, que é riquíssimo e precioso para um atendimento individual, a gente conseguir levar isso para um trabalho em grupo. Quer dizer, eu lá com os meus alunos, poder afinar o meu trabalho, afinar o trabalho de movimento, de força, não individual, mas em grupo. Eu sei que essa é uma grande questão, transformar-se em tantos detalhes, em caixas, que depende, né, da singularidade da biomecânica de cada um, mas eu gostaria que vocês pensassem na possibilidade da gente levar esse trabalho também para um trabalho em grupo. Okay. É um desafio. A formação de pessoas, esse conhecimento, ele tem que ser transmitido e, tomando posse do conhecimento, é possível ter uma boa orientação. O que se estuda precisa ter uma formação específica com a gente, com nós, para haver uma capacidade de orientação melhor. O trabalho ele é muito realmente cheio de detalhes. Então, a gente tem um grupo de atletas, tá, que são 6 atletas, e o trabalho é enorme. Não é porque eles estão no alto rendimento que os ajustes são menores. Tá? Então, a participação do professor é muito intensa e a exigência é grande com a orientação. A cultura, normalmente, nas academias, os personal trainers gostam de conversar muito com os praticantes e tem pouca interferência na execução dos gestos. E o trabalho de força dinâmica, ele implica o tempo inteiro em ajustes articulares durante a execução dos exercícios. Então, isso já muda um pouco a maneira com que o profissional tem que trabalhar. Então, nós estamos trabalhando desta forma, ou seja, cada atleta ou cada aluno de ginástica tem a sua série de exercícios, que tem que ser aprendida de forma individual, para depois, ele sabendo da execução do exercício, ela possa ser repetida com um ou 2 professores, com um grupo executando, cada um fazendo a sua série, e que a gente possa percorrer esse ambiente fazendo as correções. Nós adaptamos a aula em grupo, ela não é conduzida como um modelo professor. Então, muitas vezes o professor executa um gesto e os alunos repetem esse gesto. É uma aula com a atenção distribuída, mas os programas são individuais. Não é uma aula igual para todos. Certo. Uma das coisas que mudou muito nos corredores e nos praticantes de exercício é que a corrida ou a caminhada ela tem que ser feita com atenção. Então as pessoas ficam o tempo inteiro atentas ao corpo, corrigindo detalhes, e durante o exercício também. Ela tem que estar o tempo inteiro integrada com o seu corpo, ligando mente e corpo, e coordenando e sentindo. Para quê? Para que o cérebro perceba e consiga entender essa transmissão de força e fazer as adaptações que nós estamos querendo. Certo. A gente tem mais uma pergunta, é o Alexandre que fez a pergunta agora, vamos conferir. Então, essa pergunta vai para o Marcelo e para o Alexandre. Qual que é a diferença do trabalho de postura que vocês fazem com outros trabalhos de postura que são desenvolvidos por outros profissionais? A gente já entende que a postura é uma resultante do movimento. Então, a postura é uma consequência de como a gente se movimenta. Então, a gente foi para a causa. A causa é como a gente se movimenta. E aí há uma interferência enorme por meios de filmagem, por meios de trabalhos de percepção e exercícios para que haja uma alteração de como a gente se movimenta. E o trabalho de marcha passa a ser o carro-chefe, vamos dizer assim, da alteração de postura. Por que a marcha? Porque é um movimento repetitivo que condiciona o corpo. Então, a caminhada ela é muito eficaz para desenvolver a aprendizagem. Então, isso já diferencia de outros trabalhos. Nós estamos modificando a postura, na resultante da postura, através da interferência na marcha. Certo. Se a gente usasse a corrida como o movimento para se buscar esse novo padrão, a gente estaria se limitando ao esporte. O uso da caminhada faz com que a gente consiga interferir num gesto que todo mundo executa a todo momento para inúmeras finalidades.
e a partir daí, não só a sessão, mas durante a prática da caminhada, no dia a dia, ou se você sair para executar uma caminhada como exercício, você já está modificando aquele padrão postural. Certo. Temos uma terceira pergunta da Lua. Vamos ver qual é a dúvida dela. Eu queria saber como o Marcelo e o Alexandre sugerem um trabalho da força dinâmica aplicada na dança contemporânea, buscando esse entendimento da força como uma troca de energia entre o corpo e o universo, e não somente como uma aplicação mecânica da força. A gente, na dança, bem diferente do esporte, as coreografias são de muita liberdade de criação. Cria-se muitas coreografias. O esporte, a coreografia está mais ou menos já pré-estabelecida. Então, é um trabalho muito diferente. O que a gente tem feito com a dança é proposto um trabalho de repetição para se ter um padrão melhor de propulsão com um lado do corpo que não é bom. Então, a gente busca criar alguma sessão ou duas por semana que o dançarino repita o movimento que tem dificuldade, os movimentos, que não será só um, para que ao longo de 12, 16 semanas ele tenha melhorado esse padrão. O que pode acontecer na dança é haver um trabalho grande de exploração e de criação, e a repetição pode não ser colocada tanto na prática do dançarino, e aí ele acaba não alterando as condições de se mexer no palco e de criar novos gestos. Tá certo. Tem mais uma pergunta, a quarta pergunta do Franco. Marcelo e Alexandre, a pergunta que eu deixo para vocês é como vocês poderiam orientar melhor as mulheres no dia a dia, principalmente aquelas que estão grávidas, em atividades físicas, exercícios para aliviar as dores nas costas, lombalgias e o peso da barriga da grávida. A gestação é uma grande alteração do corpo durante o período, né? Você tem uma perda da ação da parede abdominal, você tem uma abertura da base, então você tende a fazer uma caminhada com menos propulsão e com mais apoio, tá ok? Então eu acho que isso é importante observar, tentar dar um pouco mais de referência de chão para a gestante, trabalhar um pouco o exercício buscando essa caminhada, buscando porque assim, ela está sofrendo uma mudança do corpo, mas ela tem que guardar a informação de como ela se relaciona com as forças do universo, com as forças da natureza. Tá? Eu acho uma coisa importante a questão do calçado para a gestante. Então, o calçado, muito com chinelos, calçados com salto, vai haver uma diminuição da base, da aplicação de força no solo. Então, é importante que haja uma orientação nesse sentido. Certo. A gente está... E tem só completando, e é muito importante também pensar no trabalho depois do parto, tá? Que com a desestrutura do corpo, que ela passou um bom tempo com o corpo modificado, a hora que o corpo, ele não volta de uma vez, ele vai sofrendo no decorrer do primeiro ano pós-parto, toda uma reorganização em relação à gravidade. Então, nesse momento, eu acho muito importante o profissional que vai trabalhar com essa pós-parturiente oferecer condições para que esse corpo se adapte da melhor maneira possível. Nós temos muita incidência de lombalgia nessa fase e muitas gestantes hoje, com a grande incidência de cesariana, por fazerem cirurgia abdominal, perdem a sensibilidade da parede abdominal. Então, mais uma razão para que nós trabalhemos bastante. Certo. A gente está quase chegando no final do programa, mas eu deixei um depoimento para o final da maratonista Marisete, aí, que é grande conhecida de todo mundo. Vamos ver o que a Marisete tem para falar. Não, eu quero agradecer às pessoas que, graças a Deus, encontrei no meu caminho, que me deram suporte e me dão para me poder mudar em todos os sentidos, da minha postura, do meu tratamento e graças a Deus, essa lesão praticamente ela não existe mais. Certo, legal. Como eu disse, a gente está quase terminando falando nisso. Queria que vocês deixassem aí cada uma mensagem final e também o contato de vocês para quem quiser continuar falando nisso com Alexandre Blas e Marcelo Semiatz. Eu posso deixar que assim, as dores, a gente pode se livrar de dor, a gente pode ter um contato maior com o corpo e o exercício é o meio de se estar em contato com o corpo.
temos que ter só mais atenção na própria prática do movimento. E isso tem que ser sensibilizado e aprendido. Isso não vai ser desenvolvido sozinho. É importante que haja um acompanhamento para que a percepção seja enriquecida. Certo. Os contatos? Os contatos, então, a gente tem um consultório na rua Professor Rubião Meira, 79, e temos um site, que é o www.forcadinamica.com.br. Tá certo. Certo? Marcelo? Eu acho que o Alexandre disse bem, né? Acho que não tem muito mais o que acrescentar e para nós foi um grande prazer poder desenvolver essa metodologia de trabalho, porque nós estamos oferecendo uma condição melhor para as pessoas em termos de saúde e de performance também, né? Uma prática esportiva mais saudável. E quando nós também oferecemos o nosso curso, e quando as pessoas trazem o feedback, olha, aquela informação que vocês deram para a gente ajudou muita gente, né? A gente pode oferecer uma opção de tratamento que a gente não tinha como oferecer antes. Para nós isso é um grande prazer, porque a gente vê que a transmissão ela continua e que você vai ajudar pessoas à distância, não através de você, mas através do outro. Isso para nós é um grande prazer. Tá certo, Alexandre, Marcelo, agradeço a presença de vocês, explicarem um pouco mais da força dinâmica. O programa Falando Nisso vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá.